Graça e paz, queridos. Finalizando a série de estudos sobre os cavaleiros do Apocalipse, chegamos ao último cavaleiro, que é o cavalo amarelo, que consta do capítulo 6, versos 7 e 8 do Apocalipse, que passo a ler. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus queridos, o título que achamos por bem colocar nesta mensagem, nesta última mensagem, é Morte e Inferno, personas non gratas. Ou seja, o que nós entendemos neste texto é que é aqui uma figura que a hermenêutica bíblica chama de prosopopeia, ou seja, é atribuído às coisas inanimadas vida, fala. Por exemplo, quando as pedras falam, quando as árvores falam umas para as outras, e também a seres vivos e animais irracionais, como por exemplo o leão falando, no caso lá no início da história, né, no Jardim do Éden, a serpente falando a Eva, né, enfim, há tantos outros relatos de prosopopeia na Bíblia, né? Ou seja, atribui-se fôlego de vida ou atribui-se personalidade a um ser ou inanimado ou a animais irracionais. E é o caso aqui, não é? É o único, esse personagem aqui dos cavalos é o único que recebe nome, ou seja, é o cavaleiro da morte, é a própria morte, não é? E como é sabido na mitologia, né, a morte é representada por uma caveira, né, uma caveira com um manto por cima, né, um manto negro e com uma grande foice, né, é a representação da morte. E com certeza assim, a gente pode visualizar, não é, a imagem, não é, do cavaleiro da morte, né? E outra coisa que nos chama a atenção é que este cavaleiro também tem uma ação pretérita, a exemplo dos outros. A morte, ela vem dizimando vidas ao longo de toda a história, desde o início, desde Caim, do episódio Caim e Abel, até os dias atuais, né? As guerras, as muitas guerras, os assassinatos, né? Pestes, né? Doença de todos os tipos, né? Têm atacado a humanidade ao longo da história. Porém, a exemplo também dos outros, este cavaleiro terá sua ação intensa, né? Aguda, no período da grande tribulação, quando o texto diz que Deus usará os mesmos mecanismos que usou no passado, na antiga aliança, para castigar principalmente os filhos de Israel e também as nações que se levantavam contra os filhos de Israel, ou seja, pela espada, pela fome, pelas pestes, né, e pela ação das feras, né? E este cavaleiro, ou seja, o cavaleiro do cavalo amarelo, é a representação da morte. E o inferno, seguindo, é uma representação do espírito maligno, né, a representação de Satanás
que segue, né, no cortejo, né, segue atrás, recolhendo as almas dos cadáveres que a morte vai deixando, né? Essa é uma figura que nós estamos fazendo, né? A morte, o inferno, digo, não é? O inferno, né? Ou seja, a personalidade inferno sai recolhendo as almas, né? As almas dos cadáveres que a morte vai deixando na sua trajetória, né? Então, na grande tribulação, isso acontecerá de forma intensa, né? E o texto diz que foi dado a eles, né? Ou seja, os personagens simbólicos, né? A morte e o inferno, foi dado a eles autoridade para dizimar ou para eliminar a 4ª parte da terra, ou seja, a 4ª parte da população da época, não é? Ou seja, com certeza, essa população que será dizimada, evidentemente, são os rebeldes, os ímpios, né? Os que rejeitaram a salvação em Cristo, né? Serão eliminados por este cavaleiro, né? Inclusive haverá as guerras, né? Serão intensas nesse período, né? Pelo menos as 2 últimas grandes guerras, ou seja, acontecerão, não é? Gog e Magog e o Armagedon, para eliminar ou para por fim este período, por fim, este ciclo, né, de história que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, a partir do retorno de Jesus, a partir do fim do Armagedon, será implantado pelo Senhor Jesus uma outra forma de vida, uma verdadeira nova era será implantada após o término, ou seja, o fim da grande tribulação e o fim do Armagedon. Um novo tempo, né? Um tempo de paz e de justiça eterna será implantado no mundo, né? Por isso, nós denominamos estas figuras simbólicas, né, personas não grata, ou seja, essas figuras elas terão um dia, terão seu destino final, ou seja, Satanás e seus demônios serão lançados definitivamente no lago de fogo, né? Conforme diz lá em Apocalipse capítulo 20, onde já estão a besta e o falso profeta, né? E a morte, né? A morte também será lançada, né, no lago de fogo, ou seja, como se uma personalidade ela fosse, né? Ou seja, o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado será a morte, para sempre, né? O Senhor Jesus, com a sua morte, venceu na cruz, venceu o pecado, e com a sua ressurreição, ele venceu a morte, né? E um dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, porque um novo e auspicioso tempo, né, será implantado pelo Senhor Jesus. E para finalizar, o texto refere-se à morte pelas feras da terra, né? É um pouco intrigante esse texto, mas nós podemos imaginar que hoje está havendo inconscientemente uma contribuição para o cumprimento desta palavra, desta profecia, não é?
do Apocalipse, né? Ou seja, no mundo inteiro há ONGs que protegem os animais, né? Há instituições até governamentais e particulares, né? Que alguns milionários poderosos, né? Que estão contribuindo, né? Para a proteção dos animais, né? Animais em extinção, né? Que estão em cativeiro, digamos assim, proliferando, né? E isso ocorrerá no período da grande tribulação, não é? Haverá vamos dizer assim, um aumento exponencial de vários animais, tanto domésticos como animais selvagens, não é? Incluindo feras, não é? Ou seja, felinos, não é? E outros animais, mesmo não sendo felinos, mas animais de grande porte, animais que são selvagens e que podem atacar o homem, ou os homens, né? A humanidade nesse período, né? Répteis, né? Também serpentes venenosas, enfim, não é? Hoje nós temos uma pequena amostra, não é? Que está ocorrendo agora nessa pandemia, né? Como a parte mais grave do período da pandemia, né? Que as cidades, tanto nas cidades rurais, nas vilas rurais e também nas cidades, né, urbanas, apareceram muitos animais, né, andando pelas ruas, onças, né, nos Estados Unidos, o leão da montanha, né, ursos invadindo residências, né, e serpentes, né, invadindo as casas, né, enfim. Isso pode perfeitamente acontecer em grande escala, né? Em grande escala, né? Portanto, não é impossível, até porque está consignado na palavra profética, não é? Certo? E isso também fala-nos da justiça de Deus, porque no passado muitos servos de Deus, né, foram mortos a mando dos imperadores, principalmente em Roma, né? Nas arenas, eram jogados aos leões, às feras, aos tigres, né? A touros selvagens, né? E tantos outros episódios em que cristãos foram jogados às feras, jogados aos crocodilos, né? aos jacarés, enfim, há até um episódio na história, né, de Portugal, por exemplo, né, lá pelo século XIV, salvo o melhor juízo, né, um rei de Portugal chamado Dom João II, ele mandou deportar para a ilha de São Tomé, uma ilha deserta na época, né, 2.000 crianças judias, e essas crianças foram mortas por feras, certo? Tudo isso estará repercutindo, né? Aliás, houve a resposta de Deus, não é? Porque a Portugal sofreu por conta disso e de outros episódios semelhantes, né? Porque não aconteceu só esse caso, aconteceram outros casos, né? De deportação de crianças, né? E houve, a cidade de Lisboa pagou caro, né? Houve um terremoto que dizimou mais da metade da população de Portugal, não é? Em 1700, né? Aproximadamente, né? Isso agora, depois de Cristo. E então, meus queridos,
o que nós podemos entender desse final de texto em que milhares de pessoas serão dizimadas por feras da terra, pode perfeitamente acontecer. E hoje, hoje está havendo, digamos assim, inconscientemente, uma ação para favorecer isso. As pessoas, sem saber, estão contribuindo para que essa profecia aconteça, ou seja, estão cuidando dos animais, estão protegendo os animais, por exemplo, na África, né, estão protegendo leões, protegendo rinocerontes, os elefantes, né, os felinos em geral, né, os grandes felinos, né, em todos os cantos aqui no Brasil, né, estão preservando e cuidando, né, de aumentar as populações das onças, né, que estão sendo dizimadas, né? Enfim, está havendo todo um comportamento humano no sentido de proteger os animais. E isso, com certeza, no tempo do fim, na grande tribulação, esses animais em grande número, né, invadirão as cidades, invadirão as vilas, invadirão as cidades rurais e as cidades urbanas em todas as partes do mundo, né? E eles estarão recebendo a recompensa, e eu me refiro aos homens ímpios, aos que rejeitaram Jesus, inclusive os filhos de Israel, volto a dizer, inclusive aos filhos de Israel, que nesse tempo permanecerão em estado de rejeição, de desobediência ao Senhor Jesus, ao Messias que foi prometido a eles lá no Velho Testamento. Então, meus queridos, chegamos ao final desta série, né? Com certeza no futuro nós iremos nos organizar para mais uma outra série, quem sabe até ainda continuando dentro do Apocalipse, ou em outros temas, não é? Que são muito interessantes, né? As escrituras, elas são recheadas de temas maravilhosos, né? E que nós podemos abordar para brindar aos nossos queridos participantes, né, com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. E como eu disse, se houver alguma pergunta, né, nós estamos à disposição para respondê-las oportunamente. Que Deus possa vos abençoar e fique na paz do Senhor Jesus e coragem e força para vencer esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém.